Fala, meus Bitcoiners, vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Eu tava só esperando a gente fechar o dia, né, bater aqui 9 horas da noite, para confirmar, sim, o Bitcoin está acima dos 111 mil dólares em um dia de queda no mercado tradicional. Essa demonstração de força do Bitcoin que acabou puxando várias altcoins para cima, me mostra de forma muito clara que nessa queda as pessoas estão começando a ver o Bitcoin, de certa forma, com um viés otimista. Né? Eles estão querendo comprar Bitcoin face à expectativa de corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Então, para isso, eu estou fazendo esse vídeo para te atualizar sobre tudo o que está acontecendo e como agir nesse momento, logo depois da vinheta. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E o Bitcoin está aqui cotado nos 111.300 dólares. Acabamos de fechar aqui o dia com uma alta, né? Então o Bitcoin aqui está subindo 2% e as principais criptomoedas também estão subindo aqui nas últimas 24 horas. Ó. Solana conseguiu dar uma pumpada aqui, voltou para cima dos 200 dólares. XRP, né, nos 2,85. Até o Ethereum, que das principais está mais fraquinho, também está se mantendo aqui no positivo. E o Ethereum, né, eu queria em especial falar um pouquinho mais dela aqui, porque os ETFs de Ethereum já começaram a superar os ETFs de Bitcoin nesse mês de agosto. Né? E o que isso mostra para a gente? Que o interesse institucional no mercado cripto, o dinheiro está começando a mudar de lado. Então, enquanto a gente teve um 2024 que foi impulsionado, né, a alta do Bitcoin, parte dela veio através da entrada de capital dos ETFs, e enquanto o Ethereum ficou meio deixado às margens, agora a gente está vendo o contrário acontecer. O Ethereum muito próximo aqui do topo histórico, né? Próximo ali dos 5 mil dólares, enquanto o institucional está querendo investir nele. Então, para mim, isso aqui é uma notícia muito boa aqui, que mostra para a gente que provavelmente sim, vamos ter alt season, porque as baleias, os gigantes de Wall Street, eles estão interessados aqui em estarem comprando Ethereum. Então, no momento da queda, por mais que a gente vê, né, algumas altcoins caírem mais que o Bitcoin e o Ethereum está um pouquinho mais fraco que o próprio BTC, as baleias e as empresas de Wall Street estão querendo aqui estar comprando Ethereum, tá? Então isso mostra pra gente apetite ao risco das altcoins. E outra notícia antes da gente ir para análise, queria falar sobre a criptomoeda do Trump, né, que é a WLFI, que teve uma estreia e muita gente ficou empolgada, né, com ela, e não foi tão bom assim, né? A gente teve uma estreia onde ela começou a cair. Então, segunda-feira foi queda, hoje, terça-feira, tá passando por queda, e essa queda ela tá começando a preocupar os desenvolvedores. Então, as pessoas vão começar a queimar os tokens para tentar conter essa queda da WLFI, né? Então, teve a estreia, muita expectativa, bilhões de volumes em negociação e depois perdeu metade do seu valor, né? Então, agora a expectativa é justamente que essa queima tente meio que recuperar. Vale falar que a criptomoeda do Trump eu não gosto, é um projeto centralizado, é um projeto muito novo, é um projeto muito recente e é um projeto onde 70% do supply está bloqueado e está na mão dos grandes investidores iniciais do projeto, incluindo a própria família do Trump, né? Então, se esse supply meio que desbloquear, eles podem manipular o preço da cripto. Então, eu acho isso muito arriscado, tá? Bom, vamos para a análise em si. E antes da gente começar a analisar esse Bitcoin aqui no 111 mil, eu queria lembrar, né, que o Bitcoin está no 111 mil em um dia que o S&P 500 chegou a registrar uma queda aqui superior a 1%. Né? Então ontem, né, de ontem para hoje no caso, né, a gente chegou a cair, na verdade, quase 2%, desde a máxima até a mínima, dando um indício de rompimento daquela figura de cunha ascendente aqui no 4 horas do S&P 500. E por que eu estou falando isso? Porque o Bitcoin ele não respeitou isso, né? E na verdade ele está tendo aqui um dia até com um repique forte. Ele chegou aqui a subir 4% depois da divulgação do PMI, né? Que veio fraco e mostrou pra gente que se o mercado de trabalho está fraco, o Banco Central americano talvez tenha que fazer corte na taxa de juros. Então a gente já supera os 90% aqui de probabilidade de ver cortes na taxa de juros nos próximos 15 dias, que é quando vai acontecer a próxima reunião da política monetária, tá? Então,
Bitcoin e ativos de risco costumam gostar da possibilidade aqui de cortes sensatos, né? Não cortes políticos, cortes econômicos embasados aqui na taxa de juros. E a gente viu também, né, que depois da alta que o Bitcoin passou aqui nesse dia de hoje, chegando novamente aos 111 mil dólares, a gente começou a ver bastante gente querendo comprar Bitcoin nas corretoras, tá, pessoal? Então, muitas ordens de compra. Uma coisa que me chama a atenção também é que as pessoas que queriam comprar Bitcoin 105, 106, 107, essas ordens se mantêm lá, né? Então a gente tem um colchão de compras aqui abaixo dos 110 mil dólares, o que mostra pra gente justamente que a força nesse momento está com os touros, né? Estão com as pessoas que querem comprar Bitcoin. Segundo fato que está me chamando a atenção, aquele tanto de ordem de venda que a gente via no 113 não está mais atuante agora, tá? Então a baleia ou as baleias que queriam vender Bitcoin aqui no 113, elas meio que desistiram pelo menos por hora. Então isso diminui a força vendedora e faz o preço subir mais fácil, tá? Galera, vamos lá. Sobre o Bitcoin. Primeira coisa que a gente precisa discutir aqui. Ele ainda não chegou no fundo. A gente ainda não tem nenhum indicativo que um fundo foi formado, né? Mesmo a gente tendo subido mais que a Bolsa de Valores, dia de queda no S&P 500, dia de alta no Bitcoin, alta aí de 4%, altcoins respirando. Pessoal, o Bitcoin continua numa tendência de baixa aqui de curto prazo, tá? No gráfico diário a gente continua fazendo topos e fundos descendentes, a gente está abaixo da região das médias e, igual eu falei, né, não tivemos nenhum indício de final de tendência ainda. A gente não deixou um volume nesse fundo, a gente não fez nenhum pivô relevante, não rompemos o topo prévio e nem a região das médias. Portanto, agora, Bitcoin nos 111 mil dólares, eu falo a mesma coisa que eu falei nele no 113. Se você está muito posicionado no Bitcoin, comprou muito Bitcoin aqui no 107, quer liberar capital, quer fazer caixa, nesse momento é importante termos caixa, agora é um momento interessante para você que comprou Bitcoin e está no lucro, pensar em fazer uma pequena parcial. Afinal de contas, essa região aqui dos 111 mil dólares, 113 mil dólares, é uma região de muita liquidez, né? Então é bem provável que o preço chegue aqui, capte essa liquidez e se não conseguir fazer um pivô, a chance da gente continuar, né, nessa tendência de baixa é relativamente grande. E como a gente ainda tem alvo, né, do topo duplo lá na região dos 102 mil dólares, a gente tem um número psicológico muito forte, que é a região do 100k, e a possibilidade, inclusive, da gente atingir níveis de sobrevenda no gráfico diário, se a gente chegar nessa região aqui do 100, do 102, eu acho que vai ser muito mais interessante, né, se o preço continuar caindo e a gente ter caixa nesse momento. Portanto, se você não tem caixa, aproveita esse momento para fazer uma parcial. Se você já tem caixa, não gasta caixa agora, segura a mão aí, que vai ser o mais importante, tá? Sobre os indicadores de sentimento, claramente a gente tá vendo que a força tá do lado dos touros, porque quando o preço começa a subir, o Open Interest sobe. Quando o preço começa a cair, o Open Interest cai, né? Então a gente vê quedas aqui no mercado, olha só, igual aqui no preço do Bitcoin no dia 28 de agosto até o dia 29 de agosto. Queda no preço, queda no Open Interest. Hoje, né, de ontem para hoje, alta no preço, alta no Open Interest. E isso tudo vem confirmando também com long short ratio caindo. Então as pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai cair. Quanto mais pessoas estiverem pessimistas com o Bitcoin, mais liquidez é gerada na região vendedora, né, para cima do preço. E essa liquidez ela tende a ser captada. Então quanto mais liquidez a gente tiver, mais fácil é do preço subir, mais fácil é da gente fazer aquele movimento de pivô e encerrar essa queda. Justamente por isso que é importante a gente ter caixa nesse momento, tá? Porque se a gente vê o preço cair mais, com os indicadores de sentimento indicando que isso aqui é uma correção e não uma impulsão, comprar Bitcoin mais barato vai ser muito bom pra gente. A gente vai conseguir comprar mais Bitcoin operando dentro da tendência de alta, tá? E a minha análise aqui pro Bitcoin é mais ou menos essa. Atualizando as principais criptos, tá? O Ethereum segue no princípio também do rompimento da cunha, que a gente vem comentando. O Ethereum tá mais fraco que o BTC, né? A gente viu o Bitcoin ter um respiro muito bom e voltar para próximo da região das médias, chegar próximo ao topo prévio. O Ethereum não. O Ethereum ele ainda está muito próximo da região de fundos, da região de mínimas. Tá rompendo um padrão aqui de reversão.
a gente tem um suporte muito importante que é os 4.000, e só se o Ethereum romper os 4.000 que a gente vai, pelo menos eu, né, vou estar interessado em estar me expondo mais no Ethereum, tá? Então o Ether para mim rompeu os 4K nos 3.600, 3.500, é o momento ideal. XRP bateu região de compra aqui nos últimos dias, né? Chegou ali nos 2,70, quase que milimetricamente, né? Bateu 2,70 e deu uma respirada. Novamente, entre 2,70 e 2,20 é minha região de compras, é onde eu vou estar comprando XRP. Especialmente, no meu caso, tá? Entre 2,40 e 2,20. Extremamente difícil de chegar, mas eu posso ser mais exigente porque eu já estou comprado em XRP, já falei isso várias vezes aqui para vocês no canal, inclusive os pontos aqui que eu comprei. E outra também que está aqui pumpando hoje é a Solana, que chegou a subir mais de 6%, fechando aqui a vela, né, com 6% de alta, uma vela bem bonita inclusive, né? Pouca sombra, muito corpo. Então isso demonstra força, mas como ela ainda está dentro da cunha ascendente, para mim não faz muito sentido buscar compras na Solana. Talvez vendas aqui, né, próximo aos 2,20, aos 220, 219, se você estiver muito comprado. E o meu stop está aqui, abaixo dos 1,55. Minha visão para a Solana é essa. E para a gente fechar, né, a moedinha aí do Trump. Pessoal, novamente, eu não acho que vale a pena comprar, tá? Ela teve uma estreia bem ruim, então ela foi listada ali nas corretoras, chegou a ser negociada acima de $1 e já perdeu aqui 80% desse valor, tá? E moedas que são recém-lançadas, que não tem muito histórico gráfico, igual o caso dessa aqui, não vale a pena a gente querer arriscar alguma coisa, né? Porque a gente ainda pode estar comprando ela no topo, ela pode vir, pode cair lá para os 10 centavos, para os 5 centavos, para os 3 centavos, abaixo de 1 centavo, até que o mercado de fato precifique, né? O mercado chegue num consenso do que é um preço barato e o que é um preço caro aqui para a moeda. Eu já dei vários exemplos, né? Inclusive eu usei o exemplo da outra moeda do Trump, que é uma meme coin, que são moedas com fundamentos distintos, né? A World Liberty Financial realmente existe uma empresa por trás, existe um motivo. A Oficial Trump é só uma zoeira mesmo. Mas o pessoal que entrou no lançamento, é uma meme coin, mas é a meme coin do presidente dos Estados Unidos. Tá no prejuízo. O pessoal que viu a queda acontecer e viu ela começou a subir e falou: agora a gente chegou no fundo. Tá no prejuízo. O pessoal que viu ela cair ainda mais, comprou, tá no prejuízo. E por isso que eu falo, espere o mercado de fato criar pontos importantes, suporte e resistência. Então, assim, não gosto da Trump, não compraria, mas assim, agora a gente tem um ponto de suporte muito claro. Região aqui dos $7. Agora a gente tem pontos de resistência muito nítidos também. A gente tem essa linha de tendência. Então as pessoas, por exemplo, agora têm uma confiança muito maior para armar operações. Eu falei isso na live hoje, né? Se você não sabe, eu tenho lives diárias aqui no canal às 11h30 da manhã. E agora um trader, por exemplo, ele tem total condição de abrir, por exemplo, um trade aqui na moeda do Trump, né? Deixando um stop abaixo ali dos $7, se ele quiser, né? Vou colocar um stop aqui simulando aqui, ó, próximo aos 6,90. E um alvo aqui nessa máxima, né? A gente vai ter um trade aí com relação risco-retorno de 6:1. Relação risco-retorno muito boa e você consegue fazer uma operação muito mais consciente, porque a gente vê que a região dos $7 é uma região que o mercado costuma segurar. Se a gente perder os $7, a queda pode ser feia, igual essa aqui que aconteceu. Da mesma forma que se a gente romper essa linha de tendência e chegar aqui nesse topo, você vai ter uma operação onde as pessoas vão buscar vendas e você vai buscar vendas junto com essa galera. Então isso que é o mercado amadurecer, o mercado criar um histórico gráfico, para aí a gente saber o que é um ponto caro, que é um ponto barato, que é o mesmo que precisa acontecer na World Liberty Financial. E é o que eu esperaria para pelo menos pensar aqui em qualquer tipo de investimento, tá? Por último, mas não menos importante, amanhã eu acho que vai ser até mais importante do que hoje. Hoje a gente já viu como que o PMI mexeu com o mercado, tá? O PMI foi divulgado aqui 10h45 e depois às 11 horas. E observa que foi justamente nesse período aqui, ó, entre as 10 e as 11 horas, que a gente viu o BTC sair do 108 e chegar lá no 111. E o PMI nem é um dado tão relevante assim para as criptos, né? Ele tem sim sua importância, mas ele não costuma ser muito impactante. JOLTS e Payroll, né, que vão sair respectivamente amanhã e sexta-feira, são dados do mercado de trabalho muito mais importantes. Então, se o PMI já mexeu com as criptos e com Bitcoin, JOLTS e Payroll podem mexer muito mais. Por isso, novamente, mantenham caixa nesse momento,
tá? Se você tá com muito Bitcoin, pense em fazer uma parcial. E se você não está muito comprado, aí beleza, vale a pena você talvez se posicionar um pouquinho, para às vezes, dependendo da volatilidade, você pega um movimento de alta, beleza, mas sempre tenha caixa, principalmente nesse momento aqui de indecisão. A gente já viu, né, pelo próprio gráfico da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, do S&P 500, que o Bitcoin está sendo visto como um ativo de proteção, né, e um ativo também que as pessoas estão querendo comprar agora que está aumentando a chance de corte na taxa de juros, se performando melhor do que a Bolsa de Valores. Então nada melhor do que manter a posição comprada nesse momento, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, né, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tenho um grupo no WhatsApp também que eu estou sempre passando atualizações e novidades aqui para vocês. Então o link tá aqui na descrição desse vídeo. E hoje eu não analisei nenhuma moeda que vocês pediram, porque no vídeo que eu postei ontem vocês também não pediram nenhuma. Então se você quiser que eu analise alguma altcoin, manda aqui nos comentários, né? Eu abro os comentários aqui e pego as análises que vocês pedem. Então se você quiser isso, é só mandar uma aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos aí um excelente dia, uma ótima semana e até amanhã às 11h30 na live aqui do canal. Valeu, galera! Falou!